São de pessoas que se chamam de evangélicos que têm uma superficialidade, um cristianismo tão ralinho que parece... eu estava ouvindo uma mensagem do Rabi Zacarias esses dias e ele usou uma ilustração. Diz que um empregador deu um exame para uns candidatos e quando vieram trazer os resultados, depois que ele olhou, olhou que as pessoas tinham respondido, ele falou: nós temos um problema aqui. Uma coisa muito surpreendente. 2 de vocês responderam exatamente igual, todas as perguntas, palavra por palavra, é coisa impressionante. Mas eu acho que eu vou dar esse emprego para o João. O José ficou irritado. Como? Porque se nós respondemos igual, você vai dar o emprego para o João, em vez de para mim? Daí ele falou assim: tinha uma pequena diferença. Havia uma pequena diferença, assim, que na questão 9, o João escreveu: eu não sei a resposta dessa pergunta. E na mesma questão você respondeu: eu também não sei. Quer dizer, o que isso ilustra é que muitas pessoas, a convicção deles é só a convicção dos outros. Eles não vão para os outros pedirem conselhos, querem pedir a opinião. E por causa dessa superficialidade, parece que nós não sabemos mais batalhar na vida. É interessante, estou imaginando o soldado que vem totalmente decepcionado e diz: eu pensei que quando eu entrasse no exército, acabariam as lutas para mim. Nunca mais eu enfrentaria perigo. Seria só boa vida e descanso, boa comida. Imagina um soldado dizendo isso. Nós nos chamamos de soldados de Cristo. E nós muitas vezes aceitamos a Cristo imaginando: acabaram as lutas. E se nós lemos o que Paulo diz sobre a vida cristã, talvez nós começaríamos a nos assustar, a não ser que nós conseguíssemos enxergar além daquilo que Paulo está falando, aquilo que Paulo está vendo. Mas ele diz assim, esse não é o texto principal, eu já vou citar o texto. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Me parece que muitos crentes não conseguem ler direitinho essa passagem. Porque quando você olha na vida deles, você começa: de todos os lados somos pressionados e desanimados, ficamos perplexos e desesperados, somos perseguidos e sentimos abandonados, somos abatidos e nos sentimos destruídos. Quando vêm as tentações, as provações, aliás, por causa de expectativas erradas, muitas vezes são esses os sentimentos que nós começamos a ter. Mas eu gostaria de convidar vocês para abrirem suas Bíblias no capítulo 4 de 1 Pedro. E eu estou falando essa mensagem através do Canadá, porque eu vim preparado para dar outras mensagens que eu tinha trabalhado para preparar, mas quando eu cheguei aqui, senti uma convicção tão grande que aquilo que tinha preparado não era o que Deus queria que eu desse. Veio uma mensagem e muita gente, porque nós chegamos e vamos embora. E mesmo quando nós ficamos aqui um pouco, estamos viajando, pouco aqui. As pessoas vêm para a gente com suas dores, seus problemas, seus conflitos, e deveriam ter confiança para ir para os seus pastores, mas eu acho que eles pensam assim: é seguro falar com o Jaime porque ele não vai nem ter tempo de fofocar, né? Então eles vêm para mim em vez de ir para outros, com muita frequência.
Mas eu queria convidar vocês a pensar em 3 coisas. O que realmente esperar da vida? Onde focar, onde e em quem focar a sua atenção? E como caminhar, como andar. O verdadeiro vitorioso não é aquela pessoa que não se machuca. É aquela pessoa que está em pé no fim da batalha. Então, quero desafiar vocês, venha o que vier, faça tudo para permanecer em pé. E para começar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Pois por isso mesmo, aqueles que sofrem, de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem, como dizem algumas traduções, continuem a praticar o bem. Porque, começar, Pedro está dizendo, e Pedro sofreu muito, e Pedro tinha uma perspectiva de sofrimento que não tirava a sua alegria, pelo contrário, em as 2 epístolas, ele está sempre falando da alegria. E é interessante a perspectiva de Paulo sobre sofrimento. Diz, porque essa leve e momentânea tribulação, 5 vezes fui açoitado, 39 vezes, 40 vezes menos 1. Você sabe o que era ser açoitado naquele tempo? Levava muita gente à morte. Muita gente à morte. Senão, imediatamente, não se recuperava da surra. Paulo foi surrado. Quando se recuperou, voltou a pregar. Surraram de novo. Voltou a pregar. E todas as vezes, 5 vezes. Aí, você não está machucando Paulo o suficiente. 3 vezes com varas. Olha, o único recurso é apedrejar mesmo. E todas as vezes, quando Paulo se recuperava, ele voltava a pregar. Porque a perspectiva, a alegria dele, e é isso que ele chama a minha leve e momentânea provação, o leve sofrimento. Fale a verdade. Quantas vezes você teria que ser surrado para calar? Eu diria que a maioria seria só mostrar o chicote. Fecharia a boca. Porque a nossa perspectiva do que está pela frente é tão pequena. E quando Pedro diz assim, não se surpreendam, esperem isso, a vida traz isto. Quando nós esperamos isso, e vêm as dificuldades, nós não somos esmagados. Mas quando as nossas expectativas estão erradas, começamos a perguntar, por que eu? O que eu fiz de errado? E dentro desse trecho nós vemos várias razões para o sofrimento. Uma razão que Pedro fala meio de passagem,
ele diz, se vocês... se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele está dizendo assim, é verdade que às vezes sofremos por culpa própria, colhemos o que nós estamos fazendo, consequências. Mas se nós olharmos no fim, diz o seguinte: se alguém sofre de acordo com a vontade de Deus, continue fazendo o bem. O sofrimento não é sempre nossa culpa, e sim um propósito de Deus. E um desses propósitos, em primeiro lugar, creio que é para nos ensinar e nos fortalecer. Certa vez eu falei para um grupo de jovens, alguns de vocês já ouviram essa história, mas se a história foi boa, vocês querem ouvir de novo. E se foi ruim, vocês já esqueceram há tempo, então posso falar com segurança. Falei para o grupo de jovens, se vocês abrirem os olhos, entenderem o que Deus está propondo para vocês, vocês entenderem, vocês poderiam perder os 2 braços e ainda assim se alegrar, sabendo que não é o fim. Acho que Deus falou assim, tua mensagem foi tão boa que agora quero que você demonstre. 2 dias depois, pisei na tábua solta no andaime, pulei para não cair, mas parei com tábuas debaixo dos braços, os braços saltaram fora, rompi tendões, tive que fazer cirurgia, reinserir, por âncoras, reinserir tendões. Por 3 meses eu não podia pentear o cabelo, não podia pôr cinto na calça. Não conseguia trazer os braços até o corpo. E até para comer eu tinha que encostar o cotovelo lá e tirar a coisa do prato e baixar para comer. Eu que sou uma pessoa muito física, pensei, acabou a atividade física para mim. Mas aí eu dizia assim, bom, não machuquei a língua. Posso continuar a fazer o que Deus me mandou aqui para fazer. E é impressionante, quando aconteceu isso, eu conseguia enxergar a eternidade da maneira mais excitante que eu jamais pude ver na minha vida. A realidade da eternidade se tornou uma coisa tão fantástica. E Deus tirou meus olhos das circunstâncias, das coisas ao redor. Eu pude focar muito melhor, refocar. Mas eu creio que também, não só Deus usa sofrimento para nos ensinar, provações para nos ensinar, mas também para ensinar outros, através da maneira que eles nos veem passar pela provação. E Deus quer que nós, na nossa dificuldade, sejamos lição para outros. Tempos depois, vieram alguns dos jovens e falaram para mim, você é o nosso mentor. Falei, como assim? Mentor caminha junto, passa a visão, passa valores, dá instrução. Ele diz, olha, nós ficamos te observando, nós nunca te vimos desanimado ou triste, nós nunca vimos você desistir, assim, desanimado. E nós pudemos ver que você realmente crê o que você fala. Alguns desses jovens foram para o seminário bíblico, estão trabalhando em vários lugares. E Deus estava me usando, sem eu saber, para atingir um grupo de jovens. Mas, importante para nós podermos passar pela provação, é saber onde olhar. Talvez eu deveria mencionar mais uma coisa que Deus quer nos ensinar através da nossa provação, nossa fraqueza.
Deus quer nos mostrar a nossa própria fraqueza. Lembra que Paulo diz, quando eu sou fraco aos meus olhos, então eu sou forte. Toda a confiança deixa de ser em mim. E a confiança se torna tão forte em Deus, que nós fazemos coisas que nós não teríamos condições de fazer de outra forma. Certa pessoa, eu não lembro quem foi, teve muito sucesso no seu ministério, e alguém lhe perguntou, a que você atribui tanto sucesso no seu ministério? E a resposta dele foi, olha, esse trabalho precisava de tanto poder, que Deus teve que encontrar uma pessoa fraca o suficiente para fazer. E às vezes eu acho que através de muitos dos acontecimentos na minha vida, Deus tem tentado me manter fraco o suficiente para ser usado. A Carmen sempre diz, olha, não conta que tua história é horrível demais. Por causa de todos os acidentes e dificuldades pelas quais eu passei na vida. Mas eu tive uma perspectiva boa que eu ganhei dos meus pais, me ensinaram onde olhar. Não é que eu sou um super-homem ou qualquer outra coisa. Porque eu creio que se você não consegue enxergar Deus ao teu lado, na aprovação, você não vai enxergar Ele quando o tempo é bom. Até teu louvor vai ser muito superficial. Eu creio que se você não enxerga Deus ali em todas as circunstâncias, e nós estamos numa época em que as pessoas não sabem mais caminhar na escuridão. Querem sinais, milagres, eu sei que Deus faz, não estou negando isso. Mas estão numa dependência tão grande disso na sua caminhada, que não se apropriam da verdadeira força de Deus. Olhem em 1 Pedro também, capítulo 1, onde focar tua atenção. Certa vez eu estava pregando na Igreja Batista Penha, em São Paulo, e de repente eu simplesmente olhei para cima. Quando eu olhei para baixo, assim, estava quase toda a congregação olhando para cima. Eu fiz isso a propósito, porque em Hebreus capítulo 12, versículo... versículo 2, diz... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por que eu olhei para cima? Eu queria mostrar para eles que a tendência nossa, quando nós olhamos para alguém, e nós vemos que a sua atenção está fixada em alguma coisa, a tendência é olhar, ver onde aquela pessoa está olhando. E o autor de Hebreus diz, a nossa caminhada tem que ser olhando para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, de repente nós começamos a olhar onde Jesus estava olhando. Onde Jesus estava olhando? Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele olhava além da cruz, além da dificuldade, além das circunstâncias. E nós precisamos andar assim. Eu penso em todos vocês vindos do Brasil, chegam aqui inseguros, não conseguem entender a cultura, jeito canadense de pensar. Por causa da diferença, muitas vezes se sentem discriminados. Bem preparados em muitos sentidos, mal preparados em outros sentidos.
vem a frustração, vem a angústia, vem a preocupação, e muitos, se sentindo derrotados, acabam desistindo, voltando para o Brasil, onde entendem as coisas. Passam por muitas dificuldades, e por isso eu fico olhando para vocês e penso, certamente entre vocês tem muitas dificuldades, muitas frustrações, muitas lutas. Você consegue olhar além? Você consegue olhar aquilo que Deus tem para você? Que coisa maravilhosa! No meio de tanta dificuldade, em um mundo mau, no mundo cheio de injustiça, por que eu sofro injustiças? Porque esse mundo é injusto. E eu creio que é quando acontecem essas coisas que mais nossas luzes brilham. Vocês já viram aquele bastãozinho que é levado para acampamento? Que quando você esmaga, ele começa a brilhar. O crente tem que ser assim. Na hora que ele se sente esmagado, se a atitude dele for correta, o que vai acontecer? De você vai ser a luz que vai convencer aqueles de dentro de você, na tua dificuldade, vai sair luz para aqueles que estão perdidos. E de repente eles veem, mas ele está passando por dificuldades e está alegre, está feliz. O que ele tem que eu não tenho? O que ele está vendo? Pedro começa no capítulo 1, nos exortando, ele já, desde o começo, mostra onde nós devemos estar olhando. Ele diz, antes de eu falar de todas as dificuldades, das tribulações que vocês vão passar, eu quero que vocês olhem uma coisa. E ele disse assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma bênção que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele está dizendo, não está dizendo não se preocupe, não sinta, não sofra. Ele está dizendo, olhe além do sofrimento, vai passar. Para quem entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, aceita o compromisso com Ele, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Olha que maravilhosa esperança que está lá. Levante os olhos, olhem além. Vai acabar. Onde fitar os olhos? No que fitar os olhos? Fite os olhos no Senhor Jesus Cristo. Olhe onde Ele está olhando, veja o que Ele estava vendo. E foi isso, na verdade, que aconteceu comigo quando eu pensei realmente que eu tinha perdido os braços. Eu não conseguia pôr um plug na tomada. Eu não conseguia cortar nada no prato. Para me vestir era uma luta, era uma dificuldade imensa. Mas eu olhava, conseguia sentir uma alegria que não vinha das minhas forças, não vinha de um caráter extraordinário, vinha daquilo que eu conseguia enxergar, porque eu fitei os olhos no lugar certo. O que vocês podem fazer? Eu me sinto muito desconfortável quando, por causa da minha posição, pessoas me apresentam como se eu estivesse num patamar espiritual mais alto. Não, eu estou só num papel diferente. Eu sou que nem qualquer um de vocês.
Tem que lutar contra as mesmas tentações. Tem que confessar os mesmos pecados. Eu tenho que buscar força em Deus. E quando eu não busco, quando eu descuido, sou extremamente fraco. Pensando ser forte, sou fraco. Me vendo como fraco, eu sou forte. Porque dependo de Deus. E eu acho interessante uma coisa que a minha mãe falava muitas vezes. Não é interessante pensar que Deus nos oferece recompensas por coisas que Ele faz? Será que nós como pastores, podemos manter isso na nossa consciência? Deus nos oferece recompensas por coisas que Ele faz, não que eu faço. Eu sou apenas como um aparelho de som. Agora, eu nunca vi ninguém sair de uma igreja e dizer: que culto abençoado. Que programa maravilhoso. Você viu o aparelho de som? Olha, foi uma benção. Aquele aparelho de som. Claro que não. As pessoas falam da música, da palavra. Eu sou como um aparelho de som. Eu espero que as pessoas digam: Deus me abençoou. Deus me fortaleceu. Não Jaime. Eu não me considero um grande orador. Eu só gosto de falar para as pessoas aquilo que eu falo com convicção. Tendo entendido que Deus trabalha em nós, não contra nós, através da tribulação, Ele trabalha em nós. Tendo entendido isso, não se surpreendendo, olhando para a pessoa certa e para o futuro certo, como devo caminhar na minha caminhada prática aqui no mundo? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, no capítulo 1, versículos 13 e 14, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Santidade não é um ar sóbrio. As pessoas mais santas, talvez são as pessoas que mais conseguem rir. Porque santidade é separação do pecado. E é a separação do pecado que tira a tristeza, a angústia das nossas vidas. A confissão, traz de volta a alegria, a paz de Deus. Santidade não está na maneira de você se apresentar, mas aquilo que acontece na tua vida quando se trata do teu pecado. E aqui diz, nós temos que ter muita atenção, a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Então, nós temos que andar com atenção. Veja capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Num rebanho, quando o leão ataca um rebanho, qual é o cordeiro, o cabrito, o carneiro, seja o que for, antílope, que o leão ataca? Qual é o que ele vai devorar? Quando estoura a manada, e geralmente é o mais fraco, é aquele que fica para trás. Aquele é devorado. Agora, se a manada for toda bem atenta, talvez, diz que o leão ataca
7 vezes antes de pegar uma presa. Então, pode ser que todos escapem, se todos estiverem atentos. Hoje em dia, jamais fariam isto, mas eu trabalhei, quando ainda era solteiro, numa fazenda de criação de animais em vias de extinção, mas eles tinham outros animais lá também como parte de uma atração, porque era uma atração turística lá. E eu acho que isso aqui fazia parte do jogo de atração deles, mas eles faziam uma coisa que hoje em dia seria considerado uma loucura total. Os leões, eu não lembro, acho que tinha 6, 8 leões dentro de um grande cercado. E nós tínhamos que entrar lá, naquele cercado, para fazer limpeza. Os turistas todos passando lá. E as instruções eram: fiquem todos de olho para os leões. Vão trabalhando, ficam longe. A hora que você vê que um leão se agacha e a cauda dele começa a mexer, todo mundo pare, juntinho, fiquem olhando. E no instante que o leão der o primeiro movimento que vai, todo mundo grita ao mesmo tempo. E a gente fazia isso. E funcionava. Agora, hoje em dia, não recomendo vocês experimentarem. Não faça isso em casa. Mas é interessante que, se todos estiverem fortalecendo e alertando uns aos outros, mas o que acontece? Nós vemos um desanimado, deixa ele para lá, esse cara está sempre desanimado. E vemos, não, levante aí, vamos andar, vamos continuar. E é isso que fortalece a igreja, é isso que vai fazer brilhar a igreja, é isso que vai trazer mais gente para um compromisso sério com Deus. Segunda coisa na nossa caminhada, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Estou tendo um pouquinho de dificuldade, porque eu venho lendo noutra tradução, e eu fico querendo falar as palavras como eu vinha estudando, lendo. Então, quando eu olho aqui, começo a botar as palavras da outra tradução. Então, mas o que é humilhar-se? Humilhar-se não é ser humilhado, porque humilhar-se é uma decisão própria de reconhecimento da sua fraqueza, da autoridade de Deus, e tem o sentido que humilhar-se é aceitar a situação. Presta atenção. Isso não é resignar-se à situação. Aceitar a situação é simplesmente não permitir que a amargura tome conta de você. Não permita isso. Lance fora toda a amargura pelas provações que vocês passam. Humilhar-se é descansar em Deus. Meu poder não é suficiente. Minha sabedoria não é suficiente. Mas o de Deus é. E Deus tem um bom propósito para mim. Então eu aceito nesse sentido. Então eu não estou ensinando resignação, fatalidade. A vida é assim mesmo. Não tome essa atitude. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que a nossa caminhada tem que ser com paciência. Versículo 5, capítulo 10. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Você sente que tudo está desabando ao redor de você? Não se encha de angústia. Lute, peça a sabedoria de Deus. Faça o que você puder para sair da situação. Mas lembre, tudo isso vai passar. Você porá sobre firmes alicerces. E esses firmes alicerces não se referem apenas à segurança no futuro, mas à tua firmeza aqui
agora. De repente, vem o que vier, e você não vai ser abalado. Primeiro entenda, não se surpreenda. Lembra aquele primeiro versículo que eu li? Perplexos, mas não desanimados. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, muitas vezes nós nos sentimos perplexos. Muitas vezes nós questionamos, Deus, eu não estou entendendo. Mas, primeiro, lembre, bom, isso é normal. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Eu não me voluntariei como soldado de Cristo pela promessa de sombra e água fresca. Quando eu entrei, eu tinha que entrar sabendo que viria a luta. Agora eu estou do outro lado. Satanás não lutava contra mim. Agora ele luta contra mim. E essa é a diferença. Talvez pessoas aqui não conseguem entender da onde vem esse tipo de firmeza em Cristo, porque nunca entenderam que Jesus Cristo é o único Salvador, ou que Jesus quer fazer nas nossas vidas. E tem muitas pessoas, para eles a religião, talvez eu vou descrever a religião dessa maneira. A religião, como sistema de ritos e cerimônias e obrigações, é como colocar um salva-vidas na praia para salvar quem nada bem. Vira o barco, está todo mundo se debatendo na água, vem o salva-vidas, dá algumas instruções e diz, se você nadar, aí eu te salvo. Se você não nadar, eu vou ter que deixar você morrer aí mesmo. Isso é religião. Isso é religião. Mas um relacionamento com Deus é diferente. Não tem nada a ver com religião. Vira o barco, você percebe que você vai morrer. Se alguém não te salvar. Vai vir o fim da vida. E você diz, estou vendo o salva-vidas. Me ajude. E você você estende a mão e ele te tira. Você precisa tomar essa decisão, você tem que ter esse momento na vida onde você diz, Senhor Jesus, se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho ninguém. E a gente pensa, eu ouvi uma mensagem, só para terminar, esses dias, e o título da mensagem era Uma Sociedade de Cinto de Segurança. E o que ele está dizendo, a nossa preocupação se tornou tão grande com segurança, a nossa sociedade, especialmente a norte-americana, mas em muitas partes do mundo. Ficamos sabendo de uma escola que proibiu bola de futebol porque alguém tomou uma bolada na nuca. Não pode mais ter. Alguém pode se machucar com essa bola. Uma escola tirou todos aqueles brinquedos, barras e coisas assim, porque uma criança bateu a cabeça numa delas. Temos que tirar o perigo. Agora, uma escola está proibindo crianças de correr no pátio do recreio. Poderia cair e se machucar. Por quê? Essa preocupação excessiva, na verdade insana, com a nossa segurança, em tudo, não pode ter uma coisinha pontiaguda aqui, alguém pode riscar o dedo. É que quando o homem põe Deus para fora da sua vida, de repente ele percebe, não tem ninguém por mim. E daí ele começa a sentir, eu não tenho força suficiente, eu não tenho segurança. E uma sociedade que bota Deus para fora é uma sociedade cheia de medos e preocupações. Mas nós
quando nós entendemos, os perigos estão aí. Vou enfrentar numa boa. Não porque eu gosto, mas eu entendo que faz parte da minha vida, que ela pode trazer coisas boas para a minha vida, me ensina a encorajar outros, muda meu foco. De repente eu consigo enxergar o que Jesus enxergava, a alegria além da cruz e do sofrimento. E eu consigo ver futuro. E quando tantas vezes nós lutamos na insegurança, eu não estou vendo o futuro aqui. Eu não estou vendo o futuro. Minha vida está uma bagunça, não sei para onde estou indo. Mas quando você refoca, você acha o estímulo, a força, a alegria na vida que Deus queria que você tivesse. E lembra que Jesus estava falando do pior momento da história para os discípulos. Discípulos preocupados, angustiados com... Jesus não pode ser assim. Jesus estava anunciando a sua morte, sua traição. E daí ele diz uma das coisas mais estranhas que posso imaginar. Essas coisas você tem dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O quê? Você disse estas coisas para que a minha alegria fosse completa? Mas eu imagino que naquela hora, ao mesmo tempo que Jesus estava muito triste, os discípulos devem ter olhado para Jesus e pensado assim: se isso que você está dizendo é verdade, como que você pode ter essa alegria toda? Eu entendo isso porque você pode imaginar Jesus dizendo com grande tristeza, assim, tem sido difícil, rejeitado. Agora vão me crucificar, vão me humilhar, vão me rejeitar. Mas, fala assim, aquela tristeza toda, mas estou dizendo essas coisas para que vossa alegria seja, minha alegria esteja em vós, vossa alegria seja completa. Convenceria? Claro que não. Eu acho que Jesus, no meio desse sofrimento, manifestava uma alegria extraordinária que ele disse que nós também poderíamos ter, que vocês deveriam ter, porque é a vontade dele para isso. Eu tenho dito isso aqui para que a vossa alegria seja completa. Como eu falei, eu não sou um grande orador, mas falo. Mas eu creio que é o que Deus quer que eu, com todas as minhas limitações, possa falar para vocês. Encorajar vocês, fortalecer vocês, desafiar vocês. Que vocês sejam pessoas, um exército aqui que não se entrega, enfrenta dificuldades, frustrações e não se entrega. Porque está olhando para o lugar certo, para a pessoa certa. Com expectativas certas. Amém. João Alexandre fala, ou canta, arruma, aliás, antes ele canta, quem foi que te disse, meu irmão, que a vida é um mar de rosas, rosas têm espinhos e pedras no caminho. Arruma cangalha na carcunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Você quer saber o que é cangalha e carcunda? Pergunta para o Carson e para a Josi, que ele te responde. Não é? Vamos orar. Deus amado, ajuda-nos, ó Deus, a crer e viver o que a Tua Palavra diz, para nos gloriarmos nas nossas tribulações, porque sabemos que ela produz perseverança, experiência e um caráter aprovado, o caráter de Jesus. Ensina-nos, Deus, a viver isso, porque sabemos que vivemos dias difíceis, mas sabemos também que o Senhor é a nossa alegria. Sabemos que em meio à dificuldade,
não são circunstâncias, pessoas, obstáculos que roubam de nós essa alegria que só o Senhor, através do Teu Espírito, nos dá. Faça de nós pessoas fortes, não segundo aos olhos do mundo, mas segundo o padrão bíblico. Fortes porque somos dependentes de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado porque temos o Teu Espírito e a Tua Palavra e a Tua Igreja que nos conduzem a uma vida que Te agrada, a sermos de fato pessoas fortes segundo os Teus olhos, fracos para o mundo, porque de fato convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Abençoa, Deus, a vida do pastor Jaime, da Carmen, no seu ministério no Brasil, que logo voltarão para mais uma empreitada missionária. Que o Senhor não deixe faltar recursos, não deixe que obstáculos os impeçam de continuar pregando a Tua palavra. Leva-nos, Deus, para uma semana debaixo da Tua graça e do Teu amor, da Tua bênção. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana, aproveitem o clima quente e Deus abençoe.